O Apóstolo, capítulo 16. Nos verdes prados. Não havia nenhum lar judeu no bairro de Além-Tibre em que não faltasse alguma pessoa. Eram felizes as famílias das quais apenas um dos membros, pai, mãe, filho ou filha, fora levado aos tribunais. Os mesmos lamentos de dor e de consternação soavam em toda aquela zona. E enquanto continuavam as torturas no circo de Nero do Monte Vaticano, os outros membros da congregação se reuniam sob a direção de Rebbe Sabbatai Zadok, na sinagoga onde, desde cedo até noite alta, oravam e cantavam salmos em intenção dos mártires que sofriam nos porões, nas criptas e na arena para a santificação do nome de Deus. O dia inteiro as mulheres erravam desesperadas em torno das paredes do circo que Calígula construíra no Vaticano e de que Nero se apropriara para si. Com os rostos cobertos de negros véus, essas mulheres iam e vinham através do Monte Janículo, sendo acolhidas em toda parte por gargalhadas da populaça romana, que também por motivo muito diverso se dirigia àquele mesmo lugar. Uma fila de mulheres, mães e irmãs de judeus se conservava ao redor do circo e dos muros dos jardins. Sua dor não era silenciosa. Expandia-se em gestos de desespero e altos lamentos. De mãos erguidas para o céu, deprecavam a compaixão do Altíssimo. Algumas, em sinal de dor, rasgavam as roupas e espalhavam cinzas na cabeça, e outras batiam com os punhos nas cabeças, nos rostos e nos peitos. E perto daquelas infelizes passavam alegremente homens e mulheres em trajos de festa, de coroas nas cabeças, saboreando aqueles preliminares do grande morticínio esperado. Olha, aquela judia arrancando os cabelos da cabeça. Oi, oi, ele, oi, oi, gritava outro, arremedando uma das mulheres que havia sido retirada da fila por um soldado e estava a certa distância da parede a torcer convulsamente as mãos e a invocar o Deus de Israel. Então, onde está o teu Deus que prometeu vir nas nuvens do céu julgar os romanos? Por que não aparece? Por que não vos salva das maxilas da loba romana? Bradou um cliente, rindo-se com o rosto brilhante de suor e a toga aderida ao corpo devido ao calor daquele dia de verão. Onde está o Deus que vos mandou incendiar Roma? Por que razão não vem proteger-vos, agora que fostes apanhados? Berrava outro, abrindo caminho por entre um grupo de mulheres que choravam. Por que não ides para casa acender as luzes do sábado? Gritou um terceiro, precipitando-se para a entrada do circo, com o receio de encontrar os melhores lugares já ocupados. Um quarto homem, com a mesma pressa, deteve-se um instante por troça em frente de um grupo de mulheres e, fazendo uma orelha de porco com a ponta da toga, disse alegremente a sacudi-la: Querem comer um pedaço de carne de porco, judias? É uma iguaria deliciosa, é muito suculenta. O povo se ia reunindo no circo. Não era só a plebe que a ele concorria, mas também a nobreza de Roma, patrícios em liteiras escoltados de legiões de clientes. Como o sensacional espetáculo ia ser demorado, os espectadores levavam comestíveis e jarros de vinho. No firmamento sem nuvens, o sol de agosto escaldava a cidade de Roma. Mas muito antes de seu aparecimento, já os excitados romanos atravessavam as pontes dirigindo-se ao Monte Vaticano. Centenas deles passaram a noite esperando em torno do circo. 10.000 corpos humanos sem lavar, dissolvendo-se ao calor do sol, exalavam um odor nauseabundo. O Monte Vaticano estava cheio de barracas, de vendedores de comestíveis e de vinho, e os que não os haviam levado faziam um sortimento que durasse o dia inteiro e mais a noite, pois só para o dia não bastava. Era preciso muito sangue, muita vibração, muitas vítimas
para compensar o povo romano da calamidade que sofrera. Nero cumprira a palavra. Nunca se viram tantas vítimas humanas reservadas para um só espetáculo. A multidão sabia que os subterrâneos estavam entulhados de cristãos e que haveria grande variedade de vítimas e de cenas. Ver-se-iam crianças novas deixar-se devorar sem resistência pelas feras, fortes homens empregarem formidáveis e inúteis esforços para fugir ou defender-se, ou homens de barbas brancas e mulheres já trôpegas retraindo-se aterrados das maxilas e garras dos animais. A população romana já lambia antecipadamente os beiços como uma fera coletiva à espera de um banquete de carne humana. Os que, havendo chegado mais tarde, se sentaram na fila mais afastada do circo, lastimavam não poder ouvir o estalar dos ossos partidos. As mulheres tinham a mesma sede de sangue que os homens. Rompiam caminho com violência para assistirem ao espetáculo o mais perto possível, acotovelando os que lhes impediam a passagem e ameaçando arrancar os olhos das pessoas que congestionassem as entradas. Os porteiros não conseguiam manter ordem. No interior do circo, os retardatários passavam por cima dos espectadores já sentados para encontrarem lugar. Nessa luta, a multidão de assistentes chegou até o palanque de César. Em alguns lugares, gigantescos escravos de patrícios davam pancadas para a direita e para a esquerda, abrindo caminho para as liteiras de seus senhores. Por fim, ficou tão cheio o circo que foi preciso fecharem as portas. Do lado de fora ficaram os decepcionados retardatários e a fila de judias em pranto. Ao cessar a entrada de mais gente, estabeleceu-se uma espécie de ordem. Os espectadores procuraram instalar-se o melhor possível nos seus lugares. Acima da arena via-se um oceano de alvas togas de cabeças com coroas e corpos seminus. Cercado de pessoas mais íntimas, César se achava refestelado em seu trono, tendo ao lado Popeia, que expunha sem vexame o ventre protuberante. Um contingente de pretorianos com couraças de prata e capacetes de pontas recurvas montava guarda sob o comando de Tigelino junto ao compartimento imperial. Devido ao calor, Nero tirara a toga de cidadão, achando-se agora à vontade, somente com a fina túnica. De acordo com a tradição romana, esse procedimento equivalia à desconsideração ao povo. Mas, embora Nero tivesse a intenção de agradar aos romanos, não sabia constranger-se ao ponto de prejudicar o seu conforto. Era-lhe já um velho hábito livrar-se daquele símbolo de cidadania romana, daquele antigo emblema da igualdade romana, até nas sessões do Senado, onde se apresentava apenas de túnica, procedimento que, em público, era ofensivo e degradante. Entretanto, como as antigas tradições estavam quase esquecidas, muitos interpretavam aquela inconveniência como prova de democracia e familiaridade. A coroa que as escravas lhe haviam arranjado com tanto cuidado na cabeça decaíra para um lado, dando a impressão de que o imperador já estava ébrio. E o cheiro de carne suada que saía do palanque imperial era tão sufocante e nojento como o do povo das arquibancadas. O início do espetáculo não teve a pompa festiva que a plebe esperava. A atitude de Nero não incentivava exibições solenes. Sua atitude relaxada no trono dava-lhe a aparência de um carniceiro em repouso. De vez em quando inclinava-se familiarmente para alguma pessoa de seu séquito para lhe segredar qualquer coisa ao ouvido, ou atirava beijos a homens e mulheres da sua intimidade que se encontravam em outros compartimentos. Popeia, apesar de sua seminudez, parecia aborrecida por aquela completa falta de compostura de seu imperial consorte. Também o desfile das vítimas, que sempre precedia um espetáculo daquela natureza para servir de aperitivo à assistência,
produziu a mesma decepção. Os homens, mulheres e crianças impelidos a chicote para a arena chegaram com lástimas e prantos. Só judeus cristãos, inimigos da humanidade, teriam o atrevimento de estragar com aquele procedimento uma grande festa preparada para Gáudio de Roma, pelo César em pessoa. Até os homens não se esforçavam para ostentar a coragem, o orgulho e ventura que convinham aos que iam morrer em presença de César. Os romanos viam ali com desgosto um lastimoso cortejo que consistia, na sua maior parte, de miseráveis mascates ou trabalhadores manuais judeus com suas mulheres e filhos. Os ourives, alpercateiros e perfumistas que nos tempos normais enxameavam com suas cestas na mão nos arredores da porta Capena. Os não-judeus da arena eram quase todos escravos, mas até os homens livres e as matronas romanas, apanhados juntamente com os outros, não contribuíam para realçar o espetáculo. Exteriormente haviam se judaizado também. Os homens usavam barba e as mulheres corcovavam. Nada restava neles de romano. Recusavam-se igualmente a representar adequadamente seu papel. Alguns haviam sido preparados para a oportunidade do modo a que a populaça romana estava acostumada a ver. Vestiram-nos com peles de leões, leopardos, ursos, raposas e carneiros. Até crianças eram arranjadas dessa forma, mas não procediam conforme esperavam. O desfile de vítimas era um verdadeiro fracasso devido à falta de patriotismo dos judeus. A única coisa com que aqueles criminosos contribuíam para dar prazer ao público eram as suas mulheres, que tiveram que entrar nuas na arena, sendo muito divertidas as atitudes com que elas procuravam ocultar com os cabelos ou com as mãos as suas partes secretas. E quando aquele misérrimo cortejo desfilou em frente ao camarote imperial, os que o compunham nem mesmo se dignaram lançar um olhar para César ou para os espectadores. Em vez disso, murmuravam coisas para si mesmos. E se tão grande não fosse a gritaria do público àquela hora, poderiam ouvir as estranhas palavras que dirigiam ao céu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me levará para verdes prados e para a margem de águas tranquilas. Mas instantes depois as vozes tornaram-se mais firmes. Embora eu caminhe no meio da sombra da morte, nenhum mal receio, porque tu estás comigo. As mães e os pais cantavam esses versículos e os filhos os repetiam. Eram a armadura que Simão Barjonas lhes havia fornecido para usarem no circo. E ao se encaminharem para o lugar de sua morte, essa armadura operava milagres. Já viam os tranquilos prados além do abismo da morte, e nesses prados alguém os aguardava de braços abertos, dizendo: Vinde a mim, vós todos que sofreis tribulações. Seus murmúrios foram cada vez mais ganhando força e daí a pouco se erguiam num cântico que se tornava audível entre o rugir do povo das arquibancadas. Espero em ti, ó Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que estão eles cantando? Que estão dizendo? Começaram os espectadores a perguntar. Saúdam seu Deus antes de morrer. Como? Saúdam a seu Deus em vez de saudar a César? Às feras com eles, às feras! Tigelino, que estava sentado perto de Nero, mordeu os lábios. Os desprezíveis cristãos haviam estragado o desfile. Ele fez sinal aos encarregados da arena para tornarem a levar as vítimas para os subterrâneos. Tigelino achava que os cristãos faziam aquilo de propósito para desmoralizá-lo perante César. Se Tigelino mandasse um rebanho de carneiros desfilar na arena, eles teriam mostrado mais coragem, ó César, segredou Lucano. Mas de outro lado, Petrônio sussurrou também.
O que acontece é que mostram coragem demais. Chegam a ter a coragem de esquecer a tua presença, ó César. Fosse como fosse, já era tempo de começar o espetáculo. Cansada de esperar, a multidão já se mostrava agitada. A um sinal de César, as trombetas romperam numa fanfarra. As jaulas das feras foram abertas. Coube a precedência de um rebanho de touros selvagens. Eles se detiveram às portas, ofuscados pela claridade súbita e irritados pelos brados da assistência. Só depois que saíram da sombra da parede do circo foi que notaram que cada um trazia uma mulher amarrada nos chifres. Seus corpos alvos brilharam à luz do sol. Até na hora extrema, as mulheres se contorciam de vergonha, tentando cobrir sua nudez com as mãos. Caindo sobre os olhos dos animais, as cabeleiras femininas os fizeram sair de seu estupor, provocando-lhes loucos pinotes e ferozes carvar de patas no chão. Cheios de fúria, os touros procuravam desembaraçar-se de suas cargas humanas. Um a um, os alvos corpos foram arremessados ao ar. Ouvia-se um grito desvairado e novamente os corpos eram projetados ao alto, mas desta vez não entre os chifres, e sim sobre eles. Os corpos convulsionavam, esguichando sangue. O cheiro de sangue quente excitou mais os touros, que dispararam a galope rodeando a arena com as vítimas espetadas nos cornos e aspirando em fúria o ar cálido e úmido. Novamente os corpos caíram na areia para em seguida serem jogados para cima. E aquilo que poucos momentos antes era um ser humano, agora não passava de uma pasta informe e ensanguentada de carne. Era uma novidade para a populaça, que se levantara de seus lugares prorrompendo em aplausos. Os homens batiam palmas, as mulheres agitavam os véus e todo o circo vibrou num selvagem rugir de aclamações a César. Poucos instantes depois, os encarregados da arena invadiram e recolheram os touros às suas jaulas. Em seguida, meia dúzia de carros entraram para recolher os despojos humanos. Espalharam areia nova sobre as poças de sangue e a segunda parte começou. Abriram as entradas das prisões subterrâneas e por elas saíram muitos homens, mulheres e crianças recobertos de peles de animais. Essas peles eram-lhes presas nas espáduas, de modo a não poderem retirá-las. Ao verem-se na arena, tiveram um recuo instintivo. Alguns deles estavam de pé, outros rastejavam no solo, estorvados pelas peles que os cobriam, ou porventura os suplícios já sofridos os impossibilitavam de caminhar. Dentre as mulheres, algumas traziam os filhos ao colo. Aos açoites dos empregados da arena, o estranho grupo adiantou-se confusamente. Outra vez, nenhum rosto se ergueu para César ou para a assistência. E o estranho cantochão, que tanto irritava os espectadores, soou de novo. Embora eu caminhe no meio da sombra da morte, nenhum mal receio, porque tu estás comigo. Em vão, os encarregados da arena cortavam-lhes as caras com os chicotes para desfazerem seu grupo. Não se separavam uns dos outros, nem se aproximavam do palanque imperial, conservando-se aglomerados a entoar os salmos. Quem poderia sondar o segredo daquelas almas? Quem poderia devassar o mistério operado por Deus naquele momento com seus eleitos? Só os que foram recobertos com a sua misericórdia e se achavam acolhidos à sombra do seu amor seriam capazes de dizer como Deus aproximava de si os seus eleitos, transformando-lhes naquele instante sua angústia terrena em glória celestial. Pois eles já não viam com os olhos carnais, não tinham consciência do que se passava ao seu redor. Transportados para as esferas inacessíveis,
nenhum mal terrestre os poderia atingir. Mesmo antes de os impelirem para a arena, sentiam-se embriagados pelas ondas da luz divina. Antes que os azorragues caíssem nos seus corpos, já estavam metamorfoseados em sonâmbulos. Passaram a noite de joelhos nas criptas, ouvindo perto o rugido de leões e o ladrar de grandes cães de fila. Em cada cripta havia entre os presos algum antigo converso que havia muito tempo adotara a fé cristã. Numa era Andrônico, noutra Júnio, e em uma terceira outro fundador da congregação cristã romana. Alguns daqueles anciãos eram judeus e outros não. Andrônico e Júnio não só eram judeus como da Terra Santa e de Jerusalém. Além disso, haviam, muitos anos antes, testemunhado os sofrimentos do Messias. Durante a noite fortaleceram os fiéis, falando-lhes na vida e morte do Senhor e lembrando-lhes suas derradeiras palavras. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E, obedecendo aos anciãos, os fiéis, na hora da provação, se recordaram do exemplo do Messias. Disseram-lhes que deviam repetir aquelas palavras, que não deviam transpor o limiar da vida com o menor amargor ou qualquer sentimento de ódio, e sim preparar-se para comparecer ante aquele que os aguardava, tão puros como ele mesmo fora, e que se assim procedessem, na última tribulação, veriam o Messias, o Senhor, antes de seus olhos se cerrarem com a morte. O Messias não deixaria de aparecer-lhes com os braços abertos na arena, e os faria sofrer a crucificação, para que sofressem tanto como ele e pudessem ir para o seu lado. Naquela noite, os anciãos também os ensinaram a recitar o Ouve, ó Israel, Shema Israel, para proferirem as palavras desse versículo no momento em que sentissem as almas separar-se dos corpos. Exortavam-nos a sentirem contentamento num instante terrível, acolhendo a morte com amor e alegria, para que a santificação do nome de Deus fosse perfeita e sem mácula. Por isso, ao serem levados para a arena, embora seus corpos sentissem o medo da morte, não tinham tristes as almas, e sim cheias de grande ventura. Nessa hora nenhum lamento soltaram. Lembraram-se das exortações que lhes foram feitas. Andrônico ensaiara também com eles uma oração especial. Regozijei-me quando eles me disseram, vamos para a casa do Senhor. Depois de recitarem este versículo, alguns em hebraico, outros em grego, prosseguiram. Aleluia! Louvai o Senhor! Louvai-o todos vós, os servos do Senhor. Nesse momento, abriram as portas das jaulas e soltaram na arena grandes cães ferozes. Adestrados desde pequenos a caçar e atacar as feras, haviam-nos conservados sem comer naqueles últimos dias em jaulas próximas das criptas. E a fome que sentiam lhes aumentava a ferocidade. Ao saírem das jaulas, precipitaram-se em direção ao grupo humano que se reunira no meio da arena, mas em seguida pararam a poucos passos das vítimas. Erguendo os focinhos, farejaram o ar e soltaram um prolongado uivo. Bastou aquele breve instante para os fiéis que se haviam aglomerado no centro da arena avistarem o Messias. As mães foram as primeiras a vê-lo, as mães que iam oferecer-se a elas e a seus filhos para a santificação de seu nome. Viram-no distintamente à sua frente, com os braços abertos. Uma delas prostrou-se ao solo, exclamando, o Messias está conosco, eu o estou vendo. No mesmo instante, uma dezena de vozes repetiu, eu o estou vendo, eu o estou vendo. Senhor, Senhor, leva-nos para teu lado. Essa repentina exaltação parecia ter assustado os cães ferozes que, continuando parados, soltaram longos uivos.
assombrada pela cena de homens, mulheres e crianças cantando de joelhos à sombra da morte e dos animais hesitantes em acometer suas presas, toda a assistência se levantou de golpe. Em seguida, um dos cães avançou, farejou e subitamente arrancou com os dentes uma pele de cabra que envolvia uma criança. Suas ventas fremiram ao cheiro da carne humana descoberta e, como picado por um dardo, atirou-se de dentes e garras contra o pequenino ser. Foi o sinal. No mesmo instante, rompeu-se o singular sortilégio. Aos ganidos e latidos, a alcateia precipitou-se contra os homens e mulheres, arrancando-lhes as peles de animais e cravando-lhes as presas na carne. Alguns dos cães arrancavam as cabeças das vítimas e arrastavam seus corpos para perto das paredes da arena. As vítimas não lutavam. Tinham as carnes laceradas, fugia-lhes o sangue do corpo e, mesmo assim, se limitavam a soltar o estranho e terrível brado para os ouvidos dos romanos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ó Senhor, leva-nos para o teu lado. O alarido dos cães se transformou em surdos regougos e bufos. Pequenos rios de sangue corriam na areia espalhada de fresco. Em seguida, passou-se um episódio que fez a assistência empolgada reter o fôlego. Enquanto os cães arrastavam para os lados as vítimas agonizantes, viu-se no centro da arena uma coisa incrível. Um homem estava a lutar, mas não lutava por si. De joelhos no chão, fazia seu corpo escalavrado servir de escudo a uma criança envolta numa pele de cordeiro. Com alguma absurda esperança de salvá-la, com uma das mãos apertava a criança contra si e com a outra, e às vezes com o pé, repelia o ataque de um cão, aproximando-se ao mesmo tempo de um dos lados da arena. Conforme todos viam, o cão queria devorar a criança e não o homem que a defendia. Insinuando o focinho vermelho sob o ventre do homem, procurava abocar a carne tenra do pequenino. Mas o defensor se baixava mais, colocando seu corpo entre o animal e a presa que ele queria devorar. Esta cena espantosa provocou confusas emoções nas almas dos romanos. Estavam ansiosos pelo desenlace e, ao mesmo tempo, sentiam uma piedade em desacordo com o lugar onde estavam. Por 2 vezes o homem rodeara a arena, livrando sua pequenina carga dos agudos caninos do cão de fila. Mas em dado momento o animal cravou os dentes na perna do homem e começou a arrastá-lo para trás. Em frente do camarote de César, o cão deteve-se. Dezenas de milhares de espectadores tinham os olhos cravados naquela cena. O corpo do homem estava dilacerado da cabeça até os pés e borbotava-lhe sangue de uma centena de ferimentos. Mesmo assim, num último esforço, consciente, ainda protegia o infante. Se fosse uma mãe que mostrasse aquela insensata e inútil resistência ao inevitável, a brutal assistência romana não prestaria atenção ao incidente. Mas era um pai, e esse pai revelava um extremado amor. Às portas da morte, esquecia de si próprio. E isso, para os romanos, era uma coisa estranha, e tendo seu quê de comovente. Véus se agitaram no ar e os espectadores, erguendo os polegares, gritaram para César: "Mite, deixai-o viver!" Mas César não ergueu o polegar. E nenhum dos auxiliares da arena correu a conter o cão. A vítima já estava quase sem forças. Com os colmilhos gotejando sangue, o cão, de um bote, alcançou a criança. Mas como as pernas do homem o embaraçassem, o animal, atravancando-se numa delas, o obrigou a voltar-se. A criança rolou morta na arena, e o cão, ferrando os dentes, levou-a dali. O cristão jazia imóvel no solo. Os espectadores julgaram que estivesse morto. Mas súbito ele moveu-se,
e sem mesmo tentar ajoelhar-se, o que lhe seria impossível, firmou como pôde os cotovelos esmolambados no chão, e conseguindo erguer a cabeça, e indicando com uma das mãos o compartimento de César, com voz clara e forte, gritou em latim: Tigelino, Tigelino, o filho que enjeitaste está agora com o Senhor. Tigelino reconheceu seu escravo Antônio. Com a mesma voz forte e clara, Antônio repetiu as palavras do Messias ao dar o último suspiro na cruz. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E, recaindo no chão, murmurou: Senhor, leva-me para o teu lado. Servidores com máscaras de Caronte retiraram os cães da arena. Levaram os restos dos cadáveres despedaçados e espalharam outra vez areia para a terceira exibição. E assim decorreu o dia. Eram grupos após grupos de seres humanos e bandos após bandos de feras. A assistência começou a enfastiar-se de ver sempre a mesma coisa: homens, mulheres, crianças, sangue, orações, rugidos, presas e garras. O sol era forte e o ar se repassara do cheiro de carne morta e carne viva e de transpiração de corpos humanos. Houve grande excesso de tudo. Era o que sempre sucedia com as iniciativas de Nero. Faltavam-lhes proporções e acabavam produzindo efeito contrário ao procurado. Além disso, os cristãos não lutavam. Limitavam-se a orar e a se deixarem devorar. Em vez de arena, via um enorme matadouro. Era o mesmo que assistirem os carniceiros fazerem seu trabalho cotidiano. Nas arquibancadas, as crianças e os velhos já cochilavam. Muitos espectadores, de extenuados, prefeririam se retirar, mas receavam ser vistos por alguns dos inúmeros espiões espalhados pelo circo. Era arriscado alguém não demonstrar o devido entusiasmo pelos grandes espetáculos generosamente arranjados por César para o povo romano. Mas os aplausos afrouxavam de cena em cena e já não aclamavam o palanque imperial. O próprio Nero estava entediado, mas ainda assim não se retirava. Conservava-se inerte e suado no trono, com o corpo pegajoso a se mostrar sob a túnica entre as pessoas de seu séquito. E enquanto César permanecesse em seu compartimento, o povo sedento e cansado não se atreveria a sair de seus assentos. Petrônio já recorrera a todos os ditos espirituosos que preparara para manter o interesse de César. Fatigado igualmente pelo monótono espetáculo, torturava inutilmente o cérebro para achar qualquer coisa a dizer. O árbitro da elegância estava a correr o perigo de manifestar francamente o seu tédio. Intimamente maldizia Nero por aquela interminável e desinteressante chacina de judeus. E no cubículo imperial não era o único nessa disposição de espírito. Popéia estava enfarada até a alma e, com a sua atitude fria e insolente, não o procurava ocultar. As escravas despejavam-lhe perfumes no corpo para ela não sentir aquele cheiro nauseante de sangue e de suor. E o que mais repugnante achava era a imperial pessoa que tinha seu lado. Por sua parte, Nero gostaria de um intervalo para entrar na arena e divertir o povo com a sua destruição de Troia, mas tinha a vaga convicção de que, quanto mais se conservasse sentado, quanto mais tolerasse o enfadonho e sangrento espetáculo, mais completamente conseguiria dissipar nos espíritos dos romanos a sua primitiva suspeita. E mais uma vez, sua tola estratégia falhou. Depois de saciado e supersaciado de matança, à proporção que sua agitação de mal-estar ia aumentando, a indignação do povo se desviava dos homens da arena, voltando-se para a pessoa do imperador. Como que já não odiavam os miseráveis cristãos,
a sanha popular se apaziguara, e um outro daqueles romanos de corações embotados e embrutecidos se sentia comovido pela vista de tantas mulheres e crianças devoradas pelas feras. Os cânticos das vítimas, sua recíproca afeição, o apelo à sua fé na hora extrema, principiavam a produzir efeito. Entre os espectadores, alguns se atreviam a cochichar para os vizinhos: mas é assim que os criminosos morrem? É assim que enfrentam a morte os homens e mulheres que incendeiam uma cidade? Se não fosse a presença dos espiões, esses comentários soariam alto em vários lugares, convertendo-se num movimento de protesto. Mas os homens de Tigelino estavam em toda parte, por isso, de tempos a tempos, os romanos em voz cansada exclamavam: Habet! Hoc habet! Desejando ao mesmo tempo que, em vez dos cristãos, fossem Nero e Tigelino que estivessem na arena. Finalmente foi dado o sinal para a terminação do espetáculo. O povo precipitou-se para fora do circo com a mesma ansiedade com que entrara naquela manhã. As barracas, fontes e bancas de bebidas do acampamento improvisado foram rodeadas de uma multidão exausta e faminta, a atuchar sofregamente na boca salsichas em decomposição, ajudando-as a descer com goles de vinho virgem. No meio da multidão estavam Nero e seu séquito. O imperador queria patentear aos romanos seu desejo de passar aquele dia com eles. Petrônio, que mentalmente o maldizia por causa do espetáculo, com mais veemência o maldisse por obrigá-lo a participar daquela ostentação de sentimentos democráticos. Mas a punição dos criminosos não findara. Ia seguir-se nova modalidade de tortura. No meio do acampamento do Monte Vaticano erguia-se dupla fila de cruzes. Em cada uma estava pregado um ser humano. Os cravos que atravessavam as mãos e os pés dos homens e mulheres eram reforçados por cordas. Os corpos ensanguentados das vítimas foram molhados de azeite e suas cruzes recobertas de uma grossa camada de cera. Durante o dia inteiro os crucificados estiveram a sofrer, mas não permitiram que morressem enquanto não anoiteceu. Logo que as sombras começaram a adensar-se, soou o sinal para acenderem as tochas humanas. Então, numa das extremidades da alameda de corpos em chamas, viram em seu carro Nero, de túnica vermelha simbolizando Júpiter, e a seu lado um auxiliar empunhando a águia imperial romana. Tigelino, vestido de verde, a cor de Nero nas corridas, agitou um pano branco. Nero repuxou as rédeas e os cavalos brancos partiram percorrendo a alameda de cruzes ardentes. Um coro plangente o acompanhou no percurso. Um velho judeu, pregado numa das primeiras cruzes, exclamou: Pai Celeste, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E, à proporção que o carro seguia, saíam das cruzes em fogo os lamentos: Pai Celeste, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O velho judeu na cruz ardente ergueu de novo sua voz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E outra vez, na dupla fila de tochas, soaram os responsos: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Até aquela última sensacional ideia de Nero, a corrida de carro entre os renques de cruzes, não dissipou no espírito popular a nova suspeita de que fora ele o autor do incêndio de Roma. Terminado aquele dia de retaliação, a impressão resultante dos romanos não tinha relação com o crime dos cristãos. O que suas memórias viam como figura central era um homem rastejando na arena a interpor o seu corpo aos dentes do cão e a criança que ele protegia. De volta a casa, os extenuados romanos comentaram aquele incidente e então
faziam a pergunta: como? Também as crianças incendiaram Roma? Entre os mais íntimos de Nero repetiam-se as mesmas palavras. Que achas, Petrônio? Perguntara Lucano. Também as crianças incendiaram Roma? Os filhos pagam pelas culpas dos pais, respondeu Petrônio. Mas não sei por que o perguntas. Não ouviste o que o escravo gritou para Tigelino? Não compreendeste o significado daquilo? Tigelino pôs fogo em Roma e o filho de Tigelino foi atirado às feras. Essa frase ferina foi repetida por outros e ficou muito em voga na capital romana. Como? Também as crianças incendiaram Roma? Os filhos pagam pelos pais? E todos sabiam o que isto significava.